A guerra na Ucrânia, uma crise global. Sumário: 1. Um mundo em guerra. 2. A luta continua. 3. Cidades sitiadas. 4. Uma crise de refugiados crescente. 5. A resposta mundial. 6. Consequências econômicas. 7. A ameaça de uma guerra nuclear. 8. Esperança de paz. 9. Em solidariedade com a Ucrânia. Escrito por Anderson Cooper, CNN. Seção 1. Um mundo em guerra. A guerra na Ucrânia é uma grande crise global, que tem capturado a atenção do mundo inteiro. Ela causou imenso sofrimento e destruição, deixando cidades inteiras em ruínas e vidas despedaçadas. Milhões de pessoas foram forçadas a fugir de suas casas, buscando segurança em outros países ou em áreas mais seguras dentro da própria Ucrânia. O conflito também teve um profundo impacto na economia global, afetando mercados financeiros e cadeias de suprimentos em todo o mundo. A guerra começou em fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, desencadeando uma série de eventos que mudaram o curso da história recente. A Rússia alegou que estava agindo para proteger pessoas de língua russa no leste da Ucrânia, uma justificativa que foi amplamente contestada. No entanto, muitos países condenaram a invasão como um ato de agressão, violando a soberania da Ucrânia. A comunidade internacional respondeu à guerra com sanções contra a Rússia, tentando isolar o país economicamente e politicamente. Essas sanções foram elaboradas para pressionar a Rússia a encerrar o conflito, mas também tiveram efeitos colaterais significativos. Entretanto, a guerra continua a se alastrar, com batalhas intensas e uma crescente crise humanitária. A guerra na Ucrânia é uma tragédia para todos os envolvidos, causando dor e sofrimento incalculáveis. É um lembrete do custo humano dos conflitos, com inúmeras vidas perdidas e famílias destruídas. É também um lembrete da importância da paz e da diplomacia, e da necessidade urgente de encontrar uma solução pacífica para o conflito. Seção 2. A luta continua. Os combates na Ucrânia são constantes e ferozes. As ruas das cidades se tornaram campos de batalha, com soldados lutando bravamente para defender seu território. As forças ucranianas estão resistindo fortemente à invasão russa. Elas estão usando uma variedade de armas, incluindo mísseis antitanque e drones. A tecnologia moderna tem sido um aliado crucial na defesa do país. A Rússia tem um exército muito maior que o da Ucrânia, com recursos aparentemente ilimitados e uma força militar bem equipada. No entanto, o avanço russo tem sido mais lento do que muitos especialistas esperavam. A resistência ucraniana tem sido um fator decisivo. Isso se deve, em parte, à forte resistência ucraniana. Os soldados ucranianos têm mostrado uma determinação inabalável. Também se deve a problemas logísticos e baixa moral entre algumas tropas russas. A falta de suprimentos e a desorganização têm prejudicado o avanço russo. Os combates têm sido particularmente intensos no leste e no sul da Ucrânia. Essas regiões têm visto algumas das batalhas mais ferozes. A Rússia tem tentado capturar a capital, Kiev. A cidade tem sido um alvo estratégico desde o início do conflito. No entanto, até agora não obtiveram sucesso. Kiev permanece sob controle ucraniano, graças à defesa vigorosa de seus habitantes e soldados. A guerra na Ucrânia é uma situação instável. As linhas de frente estão em constante mudança. A situação no terreno pode mudar rapidamente. Cada dia traz novos desafios e desenvolvimentos. É importante manter-se informado sobre os últimos acontecimentos. Acompanhe as notícias para entender melhor a evolução do conflito. Seção 3. Cidades sitiadas. A guerra na Ucrânia está tendo um impacto devastador nas cidades do país. Muitas cidades foram gravemente danificadas por bombardeios e ataques aéreos russos. A cidade de Mariupol foi particularmente afetada. A cidade está sob cerco das forças russas. Há relatos de inúmeras vítimas civis e uma escassez desesperadora de comida, água e medicamentos. Outras cidades que foram gravemente danificadas incluem Kharkiv, Chernihiv e Sumy. Essas cidades estão todas localizadas no leste e norte da Ucrânia.
elas foram submetidas a intensos bombardeios pelas forças russas. A destruição das cidades ucranianas é uma tragédia. É um lembrete do custo humano da guerra. É também um lembrete da necessidade de proteger os civis em zonas de conflito. A guerra na Ucrânia criou uma enorme crise de refugiados. Milhões de pessoas fugiram de suas casas em busca de segurança. As Nações Unidas estimam que mais de 10 milhões de pessoas foram deslocadas pelo conflito. Isso inclui mais de 4 milhões de pessoas que fugiram da Ucrânia para países vizinhos. A maioria dos refugiados são mulheres e crianças. Elas estão chegando aos países vizinhos com apenas a roupa do corpo. Elas precisam desesperadamente de comida, água, abrigo e cuidados médicos. A comunidade internacional está trabalhando para fornecer assistência aos refugiados. No entanto, as necessidades são imensas. É provável que a crise de refugiados continue por muitos meses, se não anos. A comunidade internacional condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Muitos países impuseram sanções à Rússia. Essas sanções visam pressionar a Rússia a encerrar o conflito. Os Estados Unidos, a União Europeia e outros países impuseram uma ampla gama de sanções à Rússia. Essas sanções têm como alvo a economia russa, seu sistema financeiro e seus oligarcas. Alguns países também forneceram ajuda militar à Ucrânia. Isso inclui armas, munições e outros equipamentos militares. A comunidade internacional está dividida sobre como responder à guerra na Ucrânia. Alguns países acreditam que mais precisa ser feito para parar a Rússia. Outros estão preocupados com o risco de agravar o conflito. Seção 6. Consequências econômicas. A guerra na Ucrânia está tendo um impacto significativo na economia global. O conflito interrompeu as cadeias de suprimentos globais. Isso levou a preços mais altos de alimentos, energia e outras commodities. A guerra também levou ao aumento da volatilidade nos mercados financeiros. Isso ocorre porque os investidores estão incertos sobre as perspectivas econômicas. As consequências econômicas da guerra provavelmente serão sentidas por muitos anos. O conflito destacou a interconexão da economia global. Também destacou a importância da cooperação internacional. Seção 7. A ameaça de uma guerra nuclear. A guerra na Ucrânia levantou temores de um conflito nuclear, uma preocupação que não se via desde a Guerra Fria. A escalada do conflito trouxe à tona a fragilidade da paz mundial. A Rússia tem um grande arsenal nuclear, com milhares de ogivas prontas para serem lançadas a qualquer momento. Este poder de destruição em massa é uma ameaça constante. Tem havido preocupações de que a Rússia possa usar armas nucleares na Ucrânia, especialmente se sentir que está perdendo o controle da situação. O presidente russo, Vladimir Putin, fez ameaças veladas sobre o uso de armas nucleares, aumentando a tensão global. Suas palavras são acompanhadas de ações militares que não podem ser ignoradas. Ele também colocou as forças nucleares da Rússia em alerta máximo, um movimento que não se via há décadas. Isso aumentou os temores de um conflito nuclear, não apenas na Ucrânia, mas em todo o mundo. A incerteza e o medo são palpáveis. A comunidade internacional condenou a retórica nuclear da Rússia, com líderes mundiais pedindo calma e diplomacia. Os Estados Unidos disseram que qualquer uso de armas nucleares seria recebido com uma resposta decisiva, deixando claro que as consequências seriam severas. O risco de uma guerra nuclear é real e presente, uma sombra que paira sobre a humanidade. No entanto, é importante lembrar que a guerra nuclear não é inevitável. A diplomacia e o diálogo ainda são nossas melhores ferramentas. Existem medidas que podem ser tomadas para reduzir o risco de conflito nuclear, como tratados de desarmamento e esforços de paz contínuos. A esperança reside na cooperação internacional. Seção 8. Esperança de paz? A guerra na Ucrânia é uma tragédia. No entanto, ainda há esperança de paz. Negociações entre a Rússia e a Ucrânia estão em andamento. Essas negociações visam encontrar uma solução diplomática para o conflito. A comunidade internacional também está trabalhando para encontrar
uma resolução pacífica para o conflito. As Nações Unidas estão desempenhando um papel de liderança nesses esforços. É importante lembrar que a paz é sempre possível. Mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. Seção 9. Em solidariedade com a Ucrânia. O povo da Ucrânia está enfrentando uma crise sem precedentes. Eles precisam do nosso apoio. Há muitas maneiras de ajudarmos o povo da Ucrânia. Podemos doar para organizações humanitárias que estão fornecendo assistência aos afetados pelo conflito. Também podemos entrar em contato com nossos representantes eleitos e instá-los a fazer mais para apoiar a Ucrânia. Podemos também demonstrar solidariedade ao povo da Ucrânia. Podemos mostrar nosso apoio hasteando a bandeira ucraniana, participando de comícios e protestos e nos manifestando contra a guerra. A guerra na Ucrânia é um lembrete da importância da paz, da liberdade e da democracia. Nunca devemos tomar esses valores como garantidos. Devemos estar sempre dispostos a defender o que é certo.